Após 2 anos do início da pandemia de Covid-19 no Brasil, o uso de máscaras está sendo flexibilizado e o tema ainda tem sido muito debatido por profissionais da saúde. Mas a pergunta que fica é o que podemos esperar daqui para frente desta pandemia. Antes da pandemia causada pelo novo coronavírus, era impossível imaginar nosso dia a dia sendo transformado por pessoas usando máscaras de proteção. Os brasileiros não tinham passado por algo parecido em anos anteriores, mas a situação mudou, o uso delas se tornou obrigatório e recentemente o item de proteção está sendo flexibilizado em todo o país. É fato que a gente, baseado na vacinação, na diminuição de casos moderados, redução quase a zero dos óbitos em nosso município, a gente pode flexibilizar. Mas a gente sabe que no mundo todo a taxa vacinal varia muito, inclusive no próprio Brasil. Então a flexibilização ela deve ser mantida com segurança. É claro que não é proibido usar máscara, não é proibido fazer isolamento social. Então, dentro da necessidade de cada um, as pessoas têm que ter uma lógica para poder flexibilizar. Pessoas com doenças crônicas, pessoas que têm doenças oncológicas, por exemplo, imunossuprimidos, eles devem manter o isolamento, manter o uso de máscara um período maior, com certeza. Segundo o infectologista, é a vacina que nos permite a segurança em momentos de flexibilização como esse. Uma pessoa totalmente imunizada é aquela que completa o esquema de vacinação com todas as doses de reforço necessárias. Os estudos mostraram que a partir da terceira dose, a imunização chega a quase 99%, 98%. Então, as pessoas que não completaram o esquema vacinal, a gente não pode considerá-las vacinadas na plenitude, né? Uma questão estatística. Então, como a gente não sabe qual é o potencial de vacina para cada indivíduo, os estudos estão demonstrando que precisa de uma terceira dose e, em alguns grupos, ainda uma quarta dose. Né? As vacinas foram desenvolvidas muito rapidamente. A gente não sabe se são elas que vão ficar ainda no PNI ou se vão continuar assim, se vai haver um reforço anual. Tudo indica que sim, porque as vacinas, mesmo diante de uma doença, elas perdem eficácia ao longo de 6 meses em diante. Muitos países ainda não completaram as vacinas da população e têm uma taxa de imunização baixa, o que pode até favorecer o surgimento de novas variantes virais. A gente tem que entender que isso é um passo que podemos retroagir a qualquer momento, né? O que nós temos de parâmetro é a taxa vacinal brasileira associada à redução de casos de internações e óbitos. Então, nós temos esses dados que são extremamente seguros para a gente poder mobilizar. Porém, numa situação do mundo, surgiu uma nova cepa viral, uma nova variante mais patogênica e que ela possa, né, superar as vacinas, a gente não sabe. Até então, as variantes que estão surgindo, as vacinas disponíveis são suficientes para eliminá-las, né, a transmissão dessas cepas que até então surgiram. Mas a gente não sabe como vai se comportar daqui para frente. As vacinas, desde o início, não se proporam a eliminar o vírus. Elas se proporam a reduzir as formas graves da doença, o que está se tornando muito real. E aí sim, diante de uma transmissão ainda sustentada, pode ocorrer sim a insurgência de nova variante ou um vírus que, diante de uma redução da taxa vacinal ou uma diminuição da imunidade pós-vacinal, ele pode ressurgir e contaminar um número muito grande de pessoas. E após o Ministério da Saúde declarar o fim da emergência em saúde pública, muitas questões são levantadas, já que a emergência em saúde pública de importância nacional permitia a compra mais rápida de insumos, contratação emergencial de profissionais, compra emergencial de vacinas, entre outros. De acordo com o especialista, as cidades que não têm um suporte maior de saúde, como as capitais, vão ter dificuldades para adquirir insumos. Quando a gente fala de flexibilização, a gente pensa às vezes em capitais ou cidades maiores, o suporte sanitário e de saúde, a estrutura de saúde, ela é mais robusta, o que ela consegue se mobilizar e sustentar uma fase de um retrocesso, né, da flexibilização, ou seja, surgimento de novos casos, variações virais. Porém, os menores, eles dependem muito do governo federal para adquirir insumos, inclusive vacinas. Então, a gente tem hoje as vacinas que não estão ainda incorporadas, né, regularmente no SUS, né, pela Anvisa, elas ainda precisam de determinações emergenciais para serem compradas. Então, alguns municípios podem ter dificuldade em adquirir esses insumos, sim, né? A gente tem que entender que o avanço vacinal vai levar um benefício para todo mundo. Mas no SUS, né, quando a gente pensa na capilarização do SUS, a gente pensa que a dinâmica desses municípios menores, né, é mais difícil,
porque eles precisam adquirir insumos e muitas vezes, baseado em licitação, dificulta muito a disputa por esses insumos, uma vez que municípios maiores ou países mais ricos conseguem mais rapidamente esses insumos.